Oiê, bom dia, boa tarde todo mundo. Estou aqui esperando a secretária executiva Aracélia Costa, que vai falar com a gente hoje sobre é, violência de gênero e deficiência. A secretária Aracélia, vou incluir ela aqui no perfil da secretaria. Ela vai tem feito, tem bastante coisa importante sendo lançada e bastante coisa nova aí. Olá, Aracélia! Olá, Tudo bem? olá Mariana, tudo bem? E você? Que bom, que bom a gente estar aqui hoje cara a cara, né? Sem falar no telefone. Pois é, prazer em conhecê-la. Prazer é todo meu. Bom, eu estava aqui dizendo que você tem bastante coisa para apresentar. Essa live surgiu de uma oportunidade que a secretaria até pediu para a gente divulgar a base de dados da violência IPCD. E, e eu acho que a sua conexão, não sei se é a sua ou se é a minha, que está um pouco ruim, mas eu queria vamos deixar as pessoas entrando aí, mas eu queria mesmo passar a voz para vocês apresentarem a base de dados. Eu dei uma fuxicada para entender o que temos ali, para a gente poder Ótimo. conversar e o que vai vir disso, né? Mas eu acho que é muito importante você apresentar isso para a gente primeiro. Bom, obrigada pela oportunidade em nome da secretaria, né, de estar aqui com vocês e falar um pouco do trabalho, né, que essa nova gestão vem desempenhando acerca do público, né, que historicamente é um público que sempre teve com a margem, né, com uma visão ainda muito assistencialista sobre ele, né, enfim. Então, desde a convenção e com a Lei Brasileira da Inclusão, o desafio agora é tornar e garantir políticas para esse público, né? Então, a secretaria vem trabalhando nessa perspectiva. Só um minutinho aqui, abrir aqui algum. Opa, bom. E eu não sei se o pessoal já está entrando, Mariana. Eu acho que sim, temos acho que 10 pessoas aqui online, mas vendo bastante gente entrando. A internet está boa para todo mundo, se todo mundo está conseguindo ouvir. Bom, acho que a gente vai falando, então. Mais uma Sim, vez agradecer, então, em nome da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Governo do Estado de São Paulo, poder falar um pouquinho de todo o nosso trabalho. Estamos pensando, a gente poderia reestruturar programas de acordo com as necessidades, né, Mariana? Então, no final do ano passado, na verdade, no dia 3 de dezembro, nós lançamos a base de dados dos direitos da pessoa com deficiência, que é essa base que você visitou, né? E o que a gente fez foi reunir num sistema de inteligência, né, num BI, os dados relativos a essa população que já estavam disponíveis em mais secretarias, né? Todas as secretarias de saúde, esporte, e com dados já oficiais também, como IBGE, RAI. Então, nós juntamos todas essas bases de dados num sistema de inteligência, né? A FIP foi a nossa parceira, né, na geração desses relatórios, e a base de dados, então, ela foi lançada no dia 3 com o objetivo de ser uma ferramenta útil, né? Não só para os gestores municipais, para os legisladores, para as próprias pessoas com deficiência, para as organizações sociais que trabalham com esse tema,
porque sempre a decisão a partir de dados é mais efetiva, né? E às vezes esses dados estão tão colocados assim, separadamente, né? Que até você reunir, procurar. Então, a ideia era facilitar. E quando você entra na base de dados, não sei se você teve essa oportunidade, quando você pode fazer uma pesquisa por município, por região administrativa, e aí você olha lá no seu município, não importa o tamanho dele, e você olha todos os dados relacionados às pessoas com deficiência, né? Então, ela tem esse propósito, né? Levar informações para tomada de decisão, para o controle de política pública. É uma ideia tão simples, mas que a gente acredita que ela realmente esteja ajudando muito. Você tem uma ideia, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, para solicitação de vacinas agora, né, durante essa quarentena, e a vacina, né, que será dada às pessoas com deficiência, teria que ter o número de pessoas com deficiência por município, por faixa etária. A gente foi lá, pegou e encaminhou para a Secretaria da Saúde, né? Então, coisas simples que já ficam à disposição. Né? Essa questão do dado, eu acho que a pandemia tem dado para a gente uma real. Eu acho que a gente tem muitas coisas boas para tirar até desse momento que a gente está vivendo, né? Que é as pessoas perceberem a real necessidade de um Estado que tem dados e controle sobre as questões da vida pública, né? Então, a gente tem discutido as questões de teste, de não teste, enfim, tem uma questão da própria capacidade, enfim, tem uma coisa, isso pegou a todo mundo de surpresa, mas tem o dia a dia normal, que não é o da pandemia, e que a gente vê, por exemplo, na questão da violência, né, que a gente já tem a Secretaria de Segurança fazendo as estatísticas, e eu entendo que é daí que veio a base de dados até de vocês, né? Vocês pegaram a base de dados da Segurança Pública, que faz compila os dados dos boletins de ocorrência, e fez aí esse cruzamento de boletim de ocorrência em pessoas com deficiência, e daí a gente conseguiu, inclusive, tirar daí a base de dados de deficiência e gênero. Perfeitamente. E isso é muito fundamental. Sem isso, a gente não consegue saber mesmo realizar políticas públicas que sejam eficientes, né? Agora mesmo a gente está vendo a vacinação aí da gripe, como você mesma mencionou, a questão da vacinação, fazer o escalonamento, né? Que momento cada um vai vacinar, enfim, esse tipo de informação. Sem isso, nós não conseguimos definir políticas públicas viáveis para N assuntos, né? Desde a saúde é a violência é outra, né? E eu achei muito interessante, eu fuxiquei um pouquinho ali, eu já consegui antever algumas coisas para a gente debater sobre a própria base de dados e até como essa base de dados é formada. Já acho que dá para ver, inclusive, alguns indicativos, né? Eu vi, por exemplo, que a gente tem no estado, tá lá em ordem de boletim de ocorrência no geral, em primeiro lugar, ameaça, em segundo lugar, violência doméstica. E daí você clica em alguns municípios, esses dados vão mudando, né? E aí acho também que vão mudando de acordo com a própria cultura local e entendimento local sobre o que é a violência doméstica, o que é determinados tipos de crime, ou como isso são reportados e como isso são registrados pela polícia daquela localidade. Porque é muito menos uma questão só de números, e acho que os números também indicam para a gente onde está faltando questão de educação, conscientização, uma série de outras questões que a gente pode abordar como política pública e que é nossa responsabilidade abordar também. Não sei o que você... Não, perfeitamente, Mariana. Acho que a base de dados ela vem com esse recorte, especificamente se a gente olhar os dados, né, da segurança pública em boletins de ocorrência, que foi o estudo que você fez. Por exemplo, se a gente pegar 2019, o número de boletins de ocorrência, né, por violência doméstica para mulheres, e o que isso refletiu para a mulher com deficiência. Então, são 26 mil aproximadamente boletins de ocorrência contra mulheres, né,
por questão de violência doméstica, a gente teve 1,30 só. São 340 casos de mulheres com deficiência notificados. Então, assim, a gente sabe que, no geral, a violência ela é subnotificada, né? A violência contra a mulher já é subnotificada por uma série de questões, né? Para a mulher com deficiência ainda tem mais um agravante, né? Além dessas questões que já são comuns, a questão do gênero, né, no país, você tem a questão também da deficiência, né, como uma dupla vulnerabilidade. Uma questão que é bastante interessante, isso muda de município por município, por exemplo, o olhar que se tem sobre a pessoa com deficiência, a mulher com deficiência, no caso da violência do gênero, né, de capacidade ou incapacidade. Né? Esse é um ponto que a questão da mobilidade dessa mulher em sair e conseguir fazer uma notificação. Às vezes, os locais onde são notificados também, será que são acessíveis a todas as mulheres com deficiência? Então, veja que são muitas barreiras, né, que a gente tem que enfrentar em relação à questão da violência doméstica. Que por conta da quarentena, você deve também ter visto, o número tem crescido, né? Muito. Em um mês de pesquisa quase feita também, 20% em relação ao ano passado, de um período agora entre março e abril, se registrou 20% de crescimento em relação à violência doméstica. Então, imagina para as mulheres com deficiência também, isso deve ocorrer, né? Mas a base de dados, assim, voltando um pouquinho para a base de dados, ela tem este viés, quer dizer, trazer para o seu local, para o seu município, questões que são muito regionais, né? Uhum. E que precisam ser vistas. Claro que, quanto Estado, a gente olha os dados gerais. Mas, enquanto legislador, município, a gente consegue pôr uma lupa e olhar para o meu município, né? Para a questão que tem a ver com o meu município e a pessoa com deficiência. O pano de fundo é o mesmo, a questão da incapacidade, né, do assistencialismo. A gente, infelizmente, ainda vive sob essa ótica, esse paradigma em relação à pessoa com deficiência. O trabalho da nossa secretaria, ele vai ser assim, bastante importante, ele é importante, deve ser importante para quebrar esse paradigma, mas nós estamos falando de cultura, né? E cultura demora muito tempo para você, né, movimentar um pouquinho. Mas a base de dados, assim, eu acho que o nosso desafio agora é divulgar essa base de dados. A gente precisa fazer com que todas as câmaras legislativas do Estado conheçam, que as prefeituras conheçam, né? Então, o nosso desafio está em fazer com que essa ferramenta seja conhecida e acessada por quem faz políticas e monitora políticas, pelos conselhos municipais, das pessoas com deficiência, né? Ela não pode ser uma ferramenta nela mesma, ela é um meio, né? Para que a gente possa transformar a ponta. E foi a partir desses dados, por exemplo, que a gente começou a discutir a questão da violência, né? O mês passado a gente imputou todos os dados de violência contra a pessoa com deficiência. Nós temos uma primeira delegacia, né, dos direitos da pessoa com deficiência no município de São Paulo. Pegamos os dados de lá e também a porcentagem é a mesma, né? 22% dos casos voltados às mulheres eram lesão corporal, violência doméstica. Então, esse dado ele se repete, né? Historicamente ele se repete. E então, a partir daí a gente pensou que a gente precisaria pensar num programa, estruturar um programa voltado à questão, primeiro, do empoderamento da mulher com deficiência, né? A gente foi olhar, por exemplo, dados do emprego no estado de São Paulo. 37% das mulheres... primeiro, dados gerais, né? Nós temos 1% dos empregados no estado de São Paulo com deficiência, né? 1%, dá 150 mil, mais ou menos. Desses 1%, só 0,37% são mulheres que têm acesso ao trabalho. Você vai olhar emprego, se você vai olhar a educação também, você tem uma prevalência maior de mulheres na rede estadual de educação. E se você vai olhar os números em si, a maioria são mulheres com deficiência no estado do que homens. Então, você tem 57% de mulheres com deficiência. Por que só 0,37% tem acesso ao trabalho? Por que a menor parcela está
na rede de educação. Então, a gente vai olhar para as questões mais estruturantes relativas à mulher, que é o acesso ao trabalho, o acesso à educação, o acesso, no caso das mulheres com deficiência, ao direito afetivo e sexual, né? O direito a ter uma família. Então, a gente começa a passar por pontos importantes para esse público dentro da nossa secretaria, né? E foi daí que a gente imaginou assim, bom, se esses são os dados, a gente precisava implementar um programa realmente que fosse capaz de mexer nessas principais questões, né? Não são questões fáceis, né? Como eu disse para você, são questões assim estruturais. Agora, o que a gente tem de mais rico, eu acredito, especialmente nessa gestão agora do governo aqui de São Paulo, do governador João Dória, é que, por determinação e diretriz dele, todos os assuntos são intersecretariais. Você pode ter visto até na gestão da própria pandemia, se faz grupo intersecretarial. Então, essa é uma característica dessa gestão. Então, isso faz com que o tema, que é um tema transversal, mas que ele é muito perto de se tornar invisível, né? Ao mesmo tempo que você tem a transversalidade, se você ainda não tem isso garantido, ele vira invisível rapidinho, né? Então você fica nessa linha tênue entre a transversalidade e a invisibilidade, né? Então, nessa gestão, nós estamos conseguindo fazer este diálogo intersecretarial, né? O programa Todos em Rede não é diferente, né? Nós temos interlocução com a segurança pública, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e todas as secretarias que a gente precisar, a gente tem essa abertura, né? Então, acredito que isso seja muito favorável para a gente implementar políticas que realmente sejam transformadoras, sabe, Mariana? Isso eu acho muito importante. A gente conversou até quando a gente falou ao telefone, né? E eu acho que, enfim, é fundamental a gente entender as questões complexas e falar de transversalidades, né? É muito fundamental isso, até que você nos relata aí do funcionamento do governo do Estado, que é óbvio a gente tem visto na questão da pandemia, mas justamente essas questões que normalmente ficam invisibilizadas, é muito importante que a gente fale isso muitas vezes como acontece, né? Até porque esse momento é um momento em que as pessoas parece que estão mais conectadas com a política, mas ao mesmo tempo tem grandes desentendimentos de como funciona efetivamente o poder público, como efetivamente funciona, e daí a gente trabalha um pouco na gritaria e no estardalhaço e apontar os problemas e não discutir soluções e discutir colaboração, né? Eu acho que esse também é um momento que a gente também tem ter sido chamado a essa mudança de pensamento. Acho que a população ter se acordado para a política é importante, mas ela precisa agora também entender como as coisas são feitas. E eu acho fundamental realmente que a gente discuta esses problemas que são complexos, não tem jeito simples, e se a gente colocar na mão de um secretário toda a solução do problema da pessoa com deficiência, ele não vai dar conta jamais, né? Porque ele vai precisar sempre dessa conversa transversal e de um centro executivo aí de poder que entenda essa necessidade de transversalidade e promova essas conversas. E isso me deixa bastante tranquila de saber que isso tem acontecido, né? Porque eu acho que é só assim que as coisas resolverão. Os problemas, a gente chegou num nível de complexidade social tão grande que não tem mais resposta que possa ser dado por uma única pessoa. Todo mundo tem que estar junto para querer resolver. A gente sempre fala tanto de vontade política, mas na verdade existe além da vontade política que é a compreensão complexa do todo aí, né? Então é muito bom. E eu queria até que você falasse mais um pouquinho do programa do Todas em Rede, né? Eu acho que está saindo aí dessa ideia da violência, gênero e pessoas com deficiência. E eu queria que você dissesse, acho que aqui já vai funcionar bastante. Eu me comprometo aqui, dei o espaço, e também me comprometo aqui a levar isso para os nossos municípios, né? Enfim, na coordenação estadual,
embora a gente não seja um partido que esteja dentro do governo, a gente tem se atuado sempre, a gente atua com essa ideia da independência, sabe? O que é bom a gente tem que promover, o que é ruim a gente tem que discutir e concordar ou discordar na medida da urbanidade. Então, esse compromisso de levar, eu até chamei, a gente tem algumas lideranças de pessoas com deficiência, mulheres com deficiência, que eu estou contando com elas aqui também para levar esse chamado da secretaria para os municípios. Então, esse compromisso eu me coloco aqui. E eu queria que você falasse um pouco do programa, né? O que vai sair disso? Tá. Primeiro agradecer, claro, né, a sua generosidade em nos apoiar, né? Na verdade, apoiar uma causa que não tem partido, acima de tudo, né? É uma causa que interessa a todos. Mas é muita generosidade. A gente foi conversar com outras pessoas também do segmento da questão do gênero e violência. Infelizmente, algumas questões partidárias sempre acabam sendo maiores. Infelizmente, a gente encontra, mas a gente não se abate, muito pelo contrário. A gente fala, o propósito ele é muito importante, né? Ele é transformador, de fato. Então, vamos passar por cima dessas barreiras e procurar outras soluções, né? Então, eu te agradeço. O programa, ele era para ser lançado em março, né? Mas por conta da pandemia e tudo mais, a gente acabou tendo que rever todas as prioridades e até a atuação da secretaria, né? Porque a gente imaginava fazer um lançamento no mês de março, com gente interessante falando sobre o tema, mas aí, 15 dias antes, a gente entrou na pandemia e daí tudo tomou um pouquinho de outro rumo. Mas a ideia do programa, primeiro assim, ele tem algumas estratégias importantes. A primeira é a gente realmente mobilizar as mulheres dos territórios, né? Então, para isso a gente vai precisar de muita aliança com os municípios, com a rede de proteção local. Nós fizemos uma lista de territórios, levando em conta os dados da segurança pública, aonde tem mais mulheres, aonde tem mais registros de boletins de ocorrência. Aí a gente fez um ranking aí das 10 principais regiões do estado, por onde a gente começaria com esse programa, né? Isso na questão presencial, de mobilização local, encontros de formação, porque a gente prevê encontros de formação para essas mulheres também com deficiência da região. Mas essa estratégia a gente vai deixar para um segundo momento, considerando que agora não podemos organizar nenhuma atividade com muita gente. Então, o que a gente imaginou? Então, vamos para a segunda parte, a segunda etapa do programa, que, na verdade, é consolidar uma rede de mulheres com deficiência no estado de São Paulo. Essa rede, claro, ela vai depender de toda a articulação e mobilização que a gente tiver capacidade, tiver parceiros para nos mobilizar, porque a gente quer criar um site onde essas pessoas, essas mulheres tenham acesso às informações, aos fluxos de denúncia que existem nos municípios. Então, a gente vai mapear os fluxos de denúncia contra as mulheres com deficiência, as delegacias da mulher que existem, como é que eu posso fazer uma denúncia, e também ser um espaço de comunicação, de podcast sobre o tema, porque a gente quer falar sempre nos eixos do empoderamento da mulher, né? Não só sobre a violência, mas também do fortalecimento dela. Então, a questão do acesso ao emprego, do acesso à renda, do acesso aos direitos afetivos e sexuais, né? A gente quer levar informações para que essa mulher possa buscar caminhos, né, que contribuam para ressignificar a vida dela também. E, claro, tem que passar pela questão da violência, porque isso é presente, né? Não tem mas são essas questões que quebram o ciclo da violência, inclusive. O ciclo da violência está muito ligado a essa submissão da mulher e essa impossibilidade da mulher quebrar o ciclo de violência porque ela não tem emprego, porque ela não tem acesso, porque ela não tem autonomia. Então, é só a gente podendo empoderar e dando autonomia financeira, emocional, enfim, uma série de coisas que aparentemente não estão ligadas à violência que a gente vai quebrar a violência, né? Violência nunca é um problema apenas de segurança pública.
É um problema social, é um problema, muitas vezes, enfim, de outras searas que acabam explodindo na violência, né? Então, eu acho muito importante mesmo a gente criar esse lugar de empoderamento e de emancipação mesmo, né, da mulher. Perfeito. Então, a ideia seria a gente primeiro ter um site que a gente pudesse, então, canalizar essas informações. Tem a parte da mobilização local, que essa vai ficar um pouquinho para depois. Mas a gente também vai lançar um curso de educação à distância, especialmente para os profissionais das delegacias de mulheres, da rede de proteção, de como entender, assim, e até acolher mulheres com deficiência, porque às vezes também essas mulheres, quando chegam nos locais, não têm acessibilidade, não são entendidas, né? Muitas. Então a gente precisava ir quebrando essas barreiras. Então, o curso EAD, né, de prevenção à violência contra a mulher com deficiência, também vai ser uma entrega que a gente vai fazer, né? Junto com campanhas de informação, de incentivo à notificação, né? Então, esses três, por enquanto, nessa quarentena, eles são o tripé desse programa nesse momento, né? Que é o site de conteúdo, uma comunicação ativa com essas mulheres, né? Que a gente possa interagir com essas mulheres. O próprio curso EAD para a rede de proteção, né, local, especialmente para as delegacias das mulheres do estado. Hoje nós temos 133 delegacias de mulheres. A gente precisa conversar melhor com essas delegacias sobre a notificação, né, contra mulheres com deficiência, se isso ocorre, não ocorre, quais são as barreiras. Então, nesse momento, a gente tem uma equipe desenhando o conteúdo desse programa, né, para ser lançado também em breve, e campanhas de conscientização, né? Porque essa nova gestão também, quando assumiu, entendeu que a área de comunicação tinha que ser muito mais do que uma comunicação institucional, né? De falar do que a gente faz, da agenda, isso é importante. Mas a gente entendeu que a comunicação é uma ferramenta de inclusão, que o conhecimento, a informação é uma ferramenta poderosa de inclusão. Daí nasceu, dentro desse eixo, a base de dados, né? Daí nasceu todas essas ideias de geração de conteúdo, disseminação de conteúdo. Então, a comunicação passa a ser uma estratégia de ferramenta de inclusão mesmo da nossa secretaria, né? Então, em linhas gerais, a gente está pensando no programa por aí. Nós temos muitos parceiros, né, que nós temos que trazer para a gente, articular, incidir. Nós somos uma secretaria meio, né? Não atendemos a pessoa com deficiência na ponta. E isso parece que é fácil, mas é muito mais complexo. Porque você tem que partir de um convencimento do outro, né? Da secretaria fim, da importância, do novo paradigma. E concretamente do orçamento. Você tem que garantir, porque inclusão sem orçamento não acontece. A gente sabe disso. Fica na ideologia, né? Em defender a convenção, em defender a LBI. Então, nós já estamos num outro momento, né? A gente precisa garantir na ponta, e essa é a nossa missão, é a nossa vocação, né? De garantir na ponta que as políticas sejam inclusivas. Para serem inclusivas, depende de um novo olhar, né, de quem faz a operação das secretarias, fins, depende de recurso, né? Sim. Porque recurso sempre é um problema, porque a demanda sempre é maior do que o recurso, né? Sim. Então, nós temos que ter um poder aqui de convencimento e de sensibilizar sobre a causa muito grande, né? Sim. E nada melhor do que dados. Né? Contra fatos, não há argumentos. Então, a gente precisa criar fatos e colocar fatos na mesa, né? Você tem uma ideia, na base de dados, isso é muito interessante, né? Eu estava conversando com a secretária Célia Leão, né? Sobre as porcentagens de algumas políticas a partir da base de dados. Então, se você pegar um emprego, você tem 1% de pessoa com deficiência empregada. Se você olha os dados do ensino superior, essa é a nova... Nós vamos, o mês que vem, ou final desse mês, no máximo o começo do mês que vem, nós vamos colocar dados de educação na base de dados. E uma delas é a educação superior, do ensino superior. Então, dos alunos
matriculados no ensino superior no estado, 0,46 tem deficiência, né? 80% em universidades públicas e não, privadas e não públicas. Então, a gente começa a estudar algumas deficiências associadas a alguns tipos de curso. Então, são dados importantes para a gente repensar, mas o ensino superior continua com 0,46. Sim. A rede regular de educação, 1,46. E por aí vai. Esporte. Então, a gente foi levantando dados dentro da base de dados que nos disseram que, nos apontaram que pessoas com deficiência, no melhor das políticas, têm 1,5%. Imagina o caminho que a gente não tem enquanto secretaria meio. Sim, claro. De fazer com que essas pessoas estejam, de fato, na ponta, usufruindo dos seus direitos, né? Sim. Então, esse dado ele é um pouco desanimador, né? Mas ele é histórico, a gente tem crescido, é verdade, não podemos ter uma visão negativa, nós temos que ter uma visão proativa das coisas. A inclusão tem se consolidado mais lentamente do que a gente imaginava. Sim. Mas existe um horizonte a ser perseguido, né, Maria? E aí é aí que a gente precisa ter força, fôlego para definir e ajudar as outras políticas, né? Sim. Então, esse é um trabalho que a nossa secretaria vem fazendo com bastante intensidade. Gerar conhecimento, levar conhecimento, discutir questões que são relevantes para o novo paradigma. Então, esse é o trabalho desta secretaria. E o Todas em Rede também vai nessa perspectiva, né? De tentar mudar ações que são realmente, no ciclo da violência, você tem ações estruturantes para mudar isso, né? Sim. Então, a ideia é que a gente possa trazer mais parceiros, pessoas que trabalham com o tema também. Um outro dado importante que eu acho até interessante, por exemplo, existem um grupo de pessoas, de organizações e de ativistas que trabalham com o segmento do gênero, né? Mas quando você leva o recorte da deficiência, também eles não conhecem, né? Fala, poxa, isso não é comigo, né? Porque tem questões muito específicas do gênero voltado à pessoa com deficiência, né? Então veja que a gente trabalha às vezes bem no segmento, né? E não tem jeito, porque são coisas tão importantes e específicas que você tem que passar por elas, né? Sim. Não dá para trabalhar de uma forma mais ampla. Eu acredito que isso seja um processo de amadurecimento, né? Do Brasil e do estado de São Paulo, especialmente em relação à inclusão, né? Sim. Não, até olhando os dados, até e a ideia até do programa, né? Quando a gente fala que a gente precisa, a ideia de vocês, que eu acho muito boa, de fazer uma EAD para essas redes de proteção, para as delegacias, para explicar a questão da deficiência, porque eu penso muito nisso, é 1,5%, 1% ali, 0,47 aqui, mas é isso, as pessoas muitas vezes não sabem como lidar. E essa conscientização, porque daí acha assim, não, mas mas pode entrar, entendeu? Então eu não tô te impedindo. Mas, e também não entende o que é deficiência, né? Quando a gente está falando de deficiência, muitas vezes as pessoas se limitam a uns conceitos bastante específicos. Deficiência física, mas existe toda uma questão da deficiência intelectual, das deficiências auditiva, visual, que como eu consigo fazer essa inclusão, e aí precisa de um espaço de mudança interna daqueles que recebem o deficiente para estarem preparados para lidar com isso, né? Então a gente viu muito essa discussão mesmo na deficiência, da inclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar, do despreparo dos professores, do despreparo do ambiente escolar, não em termos de o que a gente chama de instrumental da acessibilidade. Tem lá, tá lá, tem rampa. Tem rampa, então é acessível. Mas, na verdade, não é, né? Tem rampa, não é bem assim. Então, existe uma disponibilidade interna daquele que recebe o deficiente para da empatia mesmo, de saber lidar e de muitas vezes saber se antecipar sem ser incapacitante, sem ser
trabalhar com essa pessoa no assistencialismo, né? Enfim, é realmente uma mudança de paradigma e que eu imagino a batalha que não deve ser, conversando com as secretarias FINS, eu mesma fiz parte, né, de uma secretaria de Estado na gestão anterior, sei a dificuldade das secretarias por assuntos assim, mais simples possíveis, estarem abertas a essas questões das outras secretarias. A minha secretaria, estou aqui da minha secretaria, não tem que ouvir a outra. Mas, além disso, de lidar com um território que é completamente novo, completamente desconhecido para a pessoa que não é portador de deficiência, né? Então, eu também tive na sala de aula, eu dei aula na Fundação Casa um tempo. Então, assim, ali a gente tem bastante gente, por exemplo, com deficiência intelectual. É muito difícil você lidar com aquilo se você não tem nenhuma ferramenta, né, que te permita. Então, esse trabalho de conscientização é o que eu acho que tem capacidade maior de mudar essa porcentagem aí, né? De fazer os secretários e as pontas entenderem a preocupação e que a gente faça isso também com respeito àqueles que estão lá recebendo. Sim. Eu acho que quem fala, sempre foi feito assim, não costuma não merecer muito meu respeito. É uma das frases que eu mais odeio na história, mas sempre foi feito desse jeito. Eu acho que sempre foi feito desse jeito. A gente não está chegando no melhor lugar do mundo, então a gente precisa mudar muita coisa. Pois mas, pensar um pouco essa coisa da carga de trabalho, as mudanças de paradigmas, aí ter esse acolhimento também com quem recebe. Então, esse trabalho, eu acho, de ajudar essas redes também muito importantes, né? Porque você falou de, assim, vamos pegar o exemplo da educação inclusiva. Se você perguntar do ponto de vista legal, nem se discute, do ponto de vista humano, né? Todo mundo tem direito a estar em todos os lugares, né? Então também não se discute. Agora, na prática, você tem algumas barreiras, que por exemplo, no caso da educação inclusiva, sensibilizar e formar, instrumentalizar o professor, para além da empatia, mas também do ponto de vista de formação técnica, né? De como ele pode ajudar o seu aluno, né? Hoje já se fala em desenho universal, né? De educação. Todos, né? Na verdade, a educação tem que estar preparada para atender a qualquer necessidade de qualquer aluno, seja com deficiência ou não. Agora, claro, dentro de um sistema como o nosso, gigante, né? Vamos falar do estado de São Paulo, uma rede de professores grande também. Então, até todas essas ações se movimentarem, ela leva um tempo. Mas é o que eu sempre digo, nós sabemos onde queremos chegar. Não importa se a gente dá um passo hoje, o importante é não regredir, né? O importante é sempre avançar. E acho que no caso da inclusão geral, né? Não só da escola, a gente sempre fala que a gente tem que olhar as três pontas, né? Primeiro a pessoa, né? Fortalecer a pessoa para que ela possa se desenvolver no máximo que ela puder, tiver todos os recursos de mobilidade, né, para ela ter mais autonomia, seja tecnologia assistiva. Então, assim, é importante que a pessoa com deficiência esteja inteira para dar o melhor de si. O segundo é o ambiente, né, porque não adianta essa pessoa estar bem e o ambiente não conseguir fazer essa conexão. Então, o ambiente também precisa estar preparado, né, e este estar preparado vai desde o olhar, da informação e, em alguns casos, da qualificação mesmo de trabalho do dia a dia, né? Então, Todas em Rede também vai nessa lógica de olhar esse sujeito que é a mulher com deficiência, empoderá-la no que as políticas transversais de educação, de emprego. O ano passado foi lançado o Meu Emprego Trabalho Inclusivo, também nessa perspectiva intersecretarial, né? Particularmente, eu ajudei a construir esse programa em nome dessa secretaria, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e nós olhamos para todas as pontas, desde aonde está essa pessoa, ela precisa de qualificação, mas como é a empresa, aí o ambiente, a empresa, como ela olha para o profissional com deficiência? Então, a gente tem que trabalhar essa empresa, o RH da empresa,
A gente vai lançar um curso EAD também para o RH da empresa. Então, a gente precisa juntar as pontas, a gente precisa ser capaz de fazer uma leitura macro, né? De onde vivem as pessoas e as pessoas com deficiência. Não adianta trabalhar numa perspectiva, você tem que trabalhar com todas ao mesmo tempo para conseguir fazer alguma transformação, né? É nisso que a gente acredita, Mariana. Só que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, né? É mais do que atender, só atender, na verdade, é transformar. A gente quer transformar. A gente quer que daqui a um ano esses números melhorem, né? Que o ano que vem a RAI seja um pouquinho mais generosa, não seja só 1%. Então, a gente também tem marcadores, né? Isso é muito interessante. As pessoas também não sabem disso. Quando eu digo assim, o governo do estado tem sistema de monitoramento das metas. Nossa, mas um governo tem sistema. Número de lista, está tudo registrado lá. Quantas a gente quer incluir, quanto a gente quer que permaneça empregado. Então, veja, realmente a gente tem que aproveitar, né? Eu fico com essa convicção. A gente tem que aproveitar, assim, esta questão da intersetorialidade, de integração, porque a pessoa com deficiência e a política ela é transversal a tudo. Então, a gente tem que aproveitar que é um momento que a gente pode fazer interlocução com todos, com a sociedade civil, com os ativistas, com o próprio governo. Agora, isso exige um esforço maior, né? Sim. Isso que... Eu espero que esse momento de extrema solidariedade que todos nós estamos vivendo e de aprender a olhar para o próximo e também se reflita nas outras coisas e que a gente aprenda também a caminhar mais juntos, sabe? E a gente consiga constituir redes, até você, enfim, é uma coisa que eu acho que a gente tem muito que lamentar mesmo, essa impossibilidade das pessoas se conversarem, né? Então, muitas vezes leva o ego, partidarismo, interesse próprio, etc. e tal, quando, na verdade, eu espero que... eu sou uma que eu tô aqui nessa pandemia tentando lidar com isso de uma forma esperançosa, mas cada dia é na cabeça que a gente leva. Mas eu acredito muito que a gente tem que manter esse espírito que a gente está aprendendo nesse momento, e acho que a gente está tendo uma oportunidade de aprender isso e ter as conversas mesmo e conseguir caminhar junto. Então, eu espero que essa rede criada pela Secretaria seja, como a gente fala na nossa rede, né, na rede de sustentabilidade, uma conquista social e não uma conquista que vai ser jogada pelo ralo no próximo governo, não que vai ser personalizada nesse sentido. Acho que as pessoas que encabeçam têm que ganhar os louros, mas é personalizada nesse sentido de ser destruída por projetos de A, B, de C, né? Então, eu tenho que parabenizar muito a você, a Aracélia Leão, a secretária, que eu acho que tá, né, toda a equipe da secretaria, enfim, a Ana, que está aqui escrevendo um monte de coisa, minha grande amiga, queridíssima Ana Lúcia, e você tem uma equipe aí muito fantástica aí na secretaria, que eu acho que é o que vai transformar mesmo, e só vai transformar se a gente sair do muro do governo, sair do muro do gueto da pessoa com deficiência, sair né, e atender um chamado que é por uma causa e não por esse ou aquela, enfim, pelas pessoas com deficiência, pelas mulheres com deficiência. É um momento realmente de extrema... Eu vi também na base de dados, né? Ela está contando até fevereiro desse ano, e aí em fevereiro desse ano todos os marcadores super baixos, né? Uma redução. E aí, que eu já não sei se é por uma falta de processamento pós-pandemia em março já, ou se já é um efeito, ou se é um momento em que a gente estava conseguindo reduzir, e aí a gente tem aí os aumentos absurdos pelo fato de que a gente está trancado em casa e a gente não tem rede de proteção, a gente não tem como pedir socorro, e aí não é só a mulher, não é a mulher com deficiência, as crianças, enfim... todas as vulnerabilidades aí, né?
Mas aí tem bastante gente aqui falando, perguntando coisas que a gente mesmo já falou de educação, falamos bastante dessa política de educação, acho que é o que vai ajudar a transformar também a questão tá, tem gente pedindo para poder falar também. Tem uma candidata da rede lá de Minas, a Persília. Oi, Persília, tudo bom? Tá aqui super ativa. Não, a gente mantém contato, fica tranquila. E depois que candidata, pré-candidata lá em BH? Eu não vi exatamente qual é a sua cidade. E a gente mantém aqui o contato e aí, se for o caso, acho que a Aracélia também se dispõe aí para passar os dados até do governo do estado para que a gente possa levar isso para outros estados. Isso também não pode ficar também fechado aqui na nossa né, área de atuação. Área de atuação, exatamente. Eu acho que assim, os bons projetos, as boas práticas devem ser compartilhados, né? A gente fica aberto, a gente já falou com a secretária do Amazonas, já foi até Brasília apresentar o Todas em Rede para a própria Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Legal. Quer dizer, eu acho que assim, é um momento, como você disse, de solidariedade e mais do que nunca mesmo de repensar, né, as conexões, as colaborações entre todos, né? O que se faz melhor a gente sempre complementa, né? Então, assim, essa secretaria você já tem ativistas, então, por exemplo, esse programa, todo o conteúdo dele de formação, a gente foi buscar gente que já está na ponta fazendo, né? A gente foi falar com gente de Brasília, que já trabalhava com o tema de violência contra a mulher, gente de São Paulo, né? Organizações sociais de São Paulo, para ser nossas parceiras. Então, assim, não precisamos inventar a roda, né? A gente precisa organizar a roda, fazer com que ela rode, na verdade, né? Eu acho que essa é a nossa maior missão aqui na secretaria. Trazer os atores e coordenar para que tudo seja feito de uma forma mais organizada, né? Para transformar no final o todo, né? Com certeza. É isso que a gente sempre olha aqui, né? Como é que a gente vai ter capacidade para transformar o dado, para transformar as informações, para incluir mais. Eu acho que esse é o propósito dessa nova gestão, né? Eu acho que isso E olha, eu já estou vendo aqui, até assim, só para dar a nossa vereadora lá de Araçatuba está aqui online com a gente. Então, ou seja, isso já está chegando na ponta, no legislador, no interior. Que bom. Direto na fonte. Estou vendo, além da Viviane Persília, que estava já pedindo para a gente levar isso para Minas, ela é de Nova Era. Estou vendo gente do Maranhão aqui, o Júlio, querido. Então, ou seja, tipo, isso aqui já saiu do controle aqui. Eu acho que é ótimo, né? Que ótimo. Esse é o propósito, né? Ouvir, trocar, compartilhar, esse é o nosso propósito, né? Eu acho muito importante mesmo. As boas ideias têm que fluir, né? Tem gente da Bahia até, ó. Que legal. Que legal. Que bom, Mariana, que bom. E a gente espera em breve, assim, lançar o programa, né? Assim, então a gente acha que daqui 1-2 semanas a gente já deve lançar. E aí a gente vai acessar toda a base, né? Todos os nossos colaboradores da nossa secretaria, que são poucos, mas são muito valiosos, muito, né? Eu acredito que todo mundo que trabalha aqui trabalha com o espírito realmente, assim, de mudança, né? E então não tem horário de trabalho, as pessoas trabalham sábado e domingo porque o propósito ele é muito grande. E isso é bacana, né? Porque tá todo mundo imbuído com o mesmo espírito, que é mudança, né? Que é a inclusão plena. A gente quer inclusão plena para as pessoas com deficiência. Esse é o nosso sonho. E Sim. A gente precisa construir isso a cada passo, em cada segmento, né? Mas a gente vai conseguir, não tem problema. Daqui 50 anos tudo vai estar diferente. Não, a gente tem que acreditar que o passinho pode ser um passinho por vez, às vezes o passinho é de formilinha,
mas no fim a formiga assusta o elefante e a gente tem que acreditar que Que é possível, é né? possível e as coisas vão mudar. Eu sou uma otimista incorrigível. Vai, Érica, a live vai ficar salva. Vai ficar salva no meu perfil. Eu acredito que o pessoal da secretaria vai deixar a live no perfil da secretaria também. Eu já combinei com a Fernanda isso. De qualquer forma, depois a gente disponibiliza, eu vou salvar aqui, mando para vocês. Então, vocês vão ter essas informações aí para a gente divulgar também. Acho isso importante. Fica disponível aqui 24 horas, mas depois vocês também podem usar isso para divulgar. E tem gente aqui falando que é da educação especial, ó, e já vi muita mudança acontecer. Então, isso é legal, né? É legal de ver que as coisas estão mudando. A gente tem que focar nas coisas positivas, mas as coisas estão mudando. Sim, não tem dúvida, né? Tem que mudar, né? Não dá para retroceder. Não podemos permitir nenhum retrocesso, né? Um retrocesso. Especialmente para um segmento que batalhou tanto, né, para conseguir o seu espaço, historicamente falando. E então não é o momento de retroceder. Existem muitos coletivos, né, sendo montados. Eu acho isso fantástico. Cada hora que o governo anuncia uma medida, os ativistas vão lá, organizações se juntam e mobilizam. Então, assim, a gente precisa usar, né, toda essa possibilidade de comunicação e de informação, né, que hoje nós temos com as redes sociais, enfim, a favor, né, de uma causa que é justa. Então, eu reitero, assim, a nossa secretaria vai trabalhar muito com a comunicação, já tem trabalhado muito com comunicação. Nós criamos um programa chamado Podcast Inclusão SP, onde a gente, no site, vão estar lá todos os nossos podcasts publicados até hoje. Então, assim, não só nas datas comemorativas, mas em temas também, contextos que exijam o nosso posicionamento. A gente grava podcast, coloca lá, porque todo mundo acessa, né? Todo mundo consome hoje podcasts também. Então, a gente tem que usar isso a favor da inclusão, né? E esse trabalho a gente está muito feliz que a gente está conseguindo fazer, né? Com a nossa equipe de comunicação, com o próprio governo. Não sei se vocês repararam, mas quando no site do coronavírus do governo do estado de São Paulo, se você clica lá, tem um ícone pessoas com deficiência. Então a gente conseguiu convencer e sensibilizar a equipe de comunicação do governador, que é um público importante, que a gente precisaria ter todas as informações acessíveis lá. Então elas são direcionadas para uma home. Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas não percebem. Mas é uma mudança de olhar, né? É isso. A gente até, no meio dessa pandemia toda, o governo produziu um vídeo maravilhoso, Fique em Casa, e a gente nem precisou falar nada, já veio com audiodescrição, quer dizer, já mudaram o olhar e o paradigma, porque são pessoas, né? São pessoas que estão a trabalho de um governo, né? Sim. Então, se a gente conseguir chegar nessas pessoas, mudar o olhar dessas pessoas, no seu dia a dia, a gente vai conseguir mudar tudo, né? Então, é nesse propósito que a gente acredita, viu, Mariana? A gente aqui idealiza. Acreditamos juntas. E eu acho que contem comigo para que vocês precisarem para furar bolhas. Oba! Eu estou aqui à disposição de vocês e eu agradeço muito a oportunidade até, assim, de eu estar conversando com vocês sobre isso, porque esse é um assunto para mim que é muito caro e eu acho que a gente tem mesmo que ajudar a divulgar e amparar e até para a gente ter dados para poder debater, né? Eu acho que o debate saudável da política é esse também. A gente, a partir desses dados, quem sabe a rede pode também olhar para isso e propor coisas que, de repente, a partir de uma outra visão, a gente pode contribuir no diálogo e nesse debate, né? Eu acho isso importante. Perfeito. De novo, queria agradecer, né, em nome da secretária Célia Leão e da nossa secretaria, a oportunidade de falar com você, com seus seguidores.
né? E que todo mundo tem interesse pela inclusão das pessoas com deficiência. Acreditem, o nosso propósito assim, é transformar. A gente está motivado com todas as dificuldades, né? Quarentena chegando, que a gente não tem governabilidade, mas a gente está aqui firme no nosso propósito de querer transformar a vida dessas pessoas durante a gestão, durante o tempo que a gente ficar aqui, né? É para isso que a nossa secretaria existe. Então, eu agradeço novamente a oportunidade de falar com você. E a nossa secretaria fica à sua disposição, Mariana. Obrigada, Aracélia. Obrigada mesmo. Antes que o Facebook derrube a gente, porque a gente não para de falar. Tá certo. O Instagram derruba a gente daqui a 5 minutos. Eu queria mesmo, assim, agradecer todo mundo que estava aqui ao vivo, todo mundo aqui que pediu contato. A gente vai criar isso. Tem ideia da gente criar um grupo nacional, falar de inclusão a nível do país. Eu acho que isso também é muito legal, muito importante. Contem com a gente. Eu vou falar com vocês aí, a gente vai se falando aí pelas redes sociais. Vamos ver o quanto a gente consegue aí também fazer esse bate-papo sempre com a secretária, com a Aracélia, com a Célia Leão, que também agradeço muito a disponibilidade da Célia ter emprestado 1 hora da Aracélia pra gente. É para um bom propósito. Exato. E aí a gente continua, segue junto aí, vamos ver o que a gente consegue fazer para esse pós-pandemia ser transformador em todos os sentidos. Perfeito, Obrigada, viu, Aracélia? Obrigada a você. Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, gente. Tchau.